Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui então para falar um pouquinho sobre gráfico de uma função e sobre produto cartesiano. Então pessoal, o que seria o gráfico de uma função? Olha, basicamente se eu vou falar sobre um gráfico, né, eu preciso de um plano cartesiano, não é isso? Então basicamente a primeira coisa que a gente tem que estar retomando seria o que é um plano cartesiano. Pessoal, plano cartesiano é quando nós temos essas duas retas aqui, perpendiculares, tá? E aí nós temos o nosso primeiro quadrante, tá? Segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, basicamente, nós temos que pegar os pares que a nossa função fornece e representarmos em um plano cartesiano, tá? Então vamos lá, ó. O que a gente vai fazer então, pessoal? Primeiro, a nossa primeira função, ela é a função f, ela é definida como r em r, e ela é f de x igual a x mais 1. Pessoal, o que significa esse r em r? Ó, significa que ela é reais em reais, ou seja, que o domínio dela é o conjunto real e o contradomínio dela também vai ser o conjunto real, certo? Basicamente isso. Tá, mas então o que significa isso? Pessoal, lembra que nós vimos que domínio são os valores para x? Não é isso? Então, nessa função aqui, ó, f de x igual a x mais 1, o nosso x ele pode ser qualquer valor real, certo, pessoal? Basicamente isso. E o nosso contradomínio, que são os valores que o y pode ser, ele vai ser quem? Também vai poder ser qualquer valor real, certo? Então tá, então basicamente se eu quero construir o gráfico dessa função, eu preciso ter, pessoal, pelo menos dois pontos, né? Aliás, essa função aqui é uma função afim, não é isso? Nós já vimos isso o ano passado, né? Então a gente já sabe que o gráfico dela tem que se posicionar, tem que se comportar como uma reta, não é isso? Então tá. Então beleza. Então vamos começar a construir esse gráfico. Ó, então vamos tirar esse primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante que eu fiz aqui, só para nós relembrarmos, tá? E vamos começar a construir esse gráfico. Lembra, quando a gente começa a construir esse gráfico, o que eu preciso ter? Eu preciso ter valores para x e valores para y. Não é isso? Basicamente, seria isso. Ó. Então aqui, pessoal, ó, geralmente a gente pode pegar esses valores aqui. Ó, quando ele não fornece, eu sempre gosto de fazer assim. Eu sempre gosto de pegar um valor menor que o zero, né? Que seria, por exemplo, menos 1. Eu gosto de pegar o próprio zero, certo? E eu gosto de pegar um valor maior que zero, que seria o 1, tá? Então a gente pode estar usando esses três pontos aqui, ó. Menos 1, 0 e 1. É claro que como o gráfico se trata de uma reta, a gente já sabe que se nós tivermos dois pontos, a gente já consegue formá-la, tá? Beleza? Mas aqui nesse caso a gente vai fazer com os três. Então tá, pessoal, vamos lá. Ó, quando o nosso x ele for menos 1, eu vou pegar na função e vou substituir aonde for x pelo menos 1. A função não é f de x igual a x mais 1? Então, se o nosso x é menos 1, ó, menos 1 mais 1 fica quanto? 0, não é? Então, isso daqui é 0. Então, ou seja, eu já sei que quando o meu x é menos 1, o meu y vai ser 0, não é? E quando o meu x for 0, ó, então aqui vai ficar 0 mais 1. 0 mais 1 é 1 mesmo, não é? Então, ou seja, quando o x for 0, o y vai ser 1. E quando o meu x for 1, olha aqui, ó, a nossa função não é x mais 1, então vai ficar 1 mais 1, que é quanto? Que é 2. Certo, pessoal? Beleza, então ó, esses são os três pontos que nós temos. Menos 1 e 0, 0 e 1 e 1 e o 2, né? Então agora nós vamos marcar esses pontos, ó. Então tá, primeiro ponto, menos 1 e 0. Ou seja, é menos 1 para x, certo? Seria menos 1 para x e seria 0 para y. Pessoal, se o y é 0, significa o quê? Que não vai nem para cima e nem para baixo. Então o menos 1 e 0 ele vai ficar exatamente em cima do número menos 1. Certo? Beleza. Então tá. Agora o nosso segundo ponto é 0 e 1. Então olha, se o x é 0, então significa o quê? Que eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda. Não é? Então eu vou marcar um ponto em cima do 1 do eixo y. Olha aqui. Ó. Então seria um ponto mais ou menos aqui. Certo? E o nosso último ponto é 1 e 2. Então é 1 para x e 2 para y. Então deixa eu fazer aqui com a régua. Tá? 1 para x e 2 para y. Vamos lá. Então vai ficar mais ou menos assim. Então ficaria um ponto mais ou menos aqui, certo? Gente, e agora?
agora, se eu quero fazer o gráfico, o que eu preciso? Ó, como eu estou falando para vocês que o domínio e o contradomínio eles são formados pelo conjunto real, então o nosso gráfico ele vai ser uma reta, não é? Ele não vai ter nem começo nem fim. Então agora eu ligo esses 3 pontos. Ó. Olha aqui, ó, o nosso gráfico ele vai dar uma reta. Certo, pessoal? Deixa eu só finalizar essa reta aqui, poderíamos subindo, tá? Então, pessoal, o nosso gráfico ele vai ser reta, certo? Ó, gente, então, olha, observando somente esse gráfico aqui, ó, se eu consigo observar que esse gráfico ele é reta, eu já consigo, mesmo que a função não me fornecesse isso aqui, eu já conseguiria saber quem que é o domínio dela, quem que é o contradomínio dela, eu já conseguiria saber também quem que é a imagem dela, tá, pessoal? Então, aqui, ó, basicamente, o que nós temos? Ó, o domínio nosso, como se trata de uma reta, eu posso prolongar essa reta o máximo que der e os meus valores de x eles vão poder ser muito grandes, tá? Se eu prolongar essa reta aqui, ó, observe que os meus valores de x eles crescem, tá? E se eu prolongar essa reta nesse sentido, observe que os meus valores de x eles diminuem, não é isso? Assim como os valores de y também aumentam nesse sentido e diminuem nesse. Então, como o nosso gráfico ele é uma reta, e a gente sabe que a reta ela é infinita, ou seja, ela não tem nem começo e nem fim, então o que a gente pode falar? A gente pode falar que tanto o domínio quanto o contradomínio dessa função ela será o conjunto real, certo? E aí, pessoal, a imagem dessa função, olha, se o meu x ele pode ser qualquer número real, a imagem dessa função, pessoal, ela também vai ser qualquer número real. Isso mesmo, tá? Beleza? Então, basicamente, isso, tá? Então, a gente também consegue analisar domínio, contradomínio e imagem de uma função somente através do gráfico dela, tá? Beleza, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho dessa segunda função aqui, ó. Essa função aqui nós ainda não vimos, é uma função nova para nós, ó. Ela é a função g fechado para 0 e fechado para 3 em reais, né? Definida por g de x igual a 2 elevado a x. Pessoal, essa função aqui nós vamos falar bastante dela ainda, mas em outros vídeos, tá? Em outras aulas, tá? Essa função aqui, basicamente, ela é uma função exponencial. Por quê? Porque o expoente dela é um x, tá? Então a incógnita dela está no expoente. Então ela é considerada uma função exponencial, tá? Então vamos ver como que seria esse comportamento dela. Só que essa função aqui, ó, ela tem um certo porém. Olha, porque o domínio dela, que é esse primeiro termo aqui, ele é um domínio restrito. Ó, ele é fechado para 0 e fechado para 3. O que significa isso, pessoal? Significa que o domínio dessa função aqui, ó, que os valores de x eles só podem ser 0, 1, 2 e 3. Certo? O domínio da nossa função, os valores de x eles só podem ser 0, 1, 2 e 3. Certo? Então, ou seja, não posso ter valores maiores que 3 e não posso ter valores menores que 0. E aí o contradomínio da nossa função vai ser quem? Vai ser todo o nosso conjunto real. Tá? Então o contradomínio é R, é todo o nosso conjunto real. Beleza? Então como que eu construiria o gráfico dessa função exponencial? Ó, isso daqui é novo, nós nunca vimos. Ó. Então olha aqui, mesma coisa. Eu vou ter valores para x, eu vou ter valores para y, né? E aí eu vou substituindo. Ó, vamos lá? Então aqui, pessoal, a nossa função ela é 2 elevado a x. Então eu vou usar aqui o 0, 1, o 2 e o 3. Né? Lembrando que eu poderia pegar o 1,5, poderia pegar o 2,8. Tá? Por quê? Porque são todos os valores que estão compreendidos entre o 0 e o 3. Mas aí os cálculos já ficariam bem mais complexos. Tá? Então é mais fácil se a gente usa somente números inteiros. Tá? Então vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, basicamente, quando o nosso x for 0, como que fica? Ó, basicamente, quando o nosso x for 0, eu vou ter 2 elevado a 0. Olha, a gente sabe que qualquer número elevado a 0 é 1, não é? Então 2 elevado a 0 é 1. Agora, e quando o meu x for 1? Então vamos colocando aqui já todos os valores de x. Ó, 1, 2 e 3. Tá? Esses são os valores possíveis para x. Então, quando o meu x for 1, 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1, eu só vou manter a base, não é? Então, vai continuar sendo 2. E quando o meu x for 2? 2 elevado a 2, ou 2 elevado ao quadrado, é quanto? É 4, não é? Certo. Beleza, ótimo. E quando o meu x for 3? Ó, então vai ficar 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é 8. Então, nós temos esses pares aqui, pessoal. Agora, nós vamos estar localizando esses pares. Ó, primeiro par 0 e 1, então vai ser um ponto mais ou menos aqui, ó, certo?
Depois o par 1 e 2, ó, então vamos fazer aqui 1 para x e 2 para y, deixa eu pegar minha régua. Ó, 1 para x e 2 para y, né? Então vamos posicionar aqui, mais ou menos aqui. Tá. Beleza, então esse é o nosso segundo ponto. Depois, 2 para x e 4 para y, né? Então vamos pegar aqui, ó, 2 para x e vai até o 4 do y, né? Então vamos marcando ele aqui, ó. Então é um outro ponto mais ou menos aqui, certo? E depois nós temos o nosso último ponto, que é o 3 para x e o 8 para y. Então eu vou ter que levar isso aqui até lá em cima, ó. 3 para x e 8 para y. Ó, vamos lá? Vamos levar? Então, 3 para x e 8 para y. Isso. Então, aqui, basicamente, esse seria o nosso último ponto. Pessoal, como que vai ser o comportamento do gráfico dessa função? Como que é o comportamento do gráfico de uma função exponencial? Gente, esse gráfico aqui ele vai ter uma curva, ele vai ser inclinado. Olha aqui, ó. O gráfico de uma função exponencial, nós vamos ligar todos esses pontos fazendo uma inclinação entre eles. Ó. Olha aqui como é que vai ficar. Ó. Seria mais ou menos isso aqui. Agora, gente, ó, será que eu posso continuar essa curva? Não, eu não posso. Olha aqui, ó, por quê? Porque o domínio da nossa função ela é só de 0 a 3. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que o nosso x ele não pode ter valores menores que o zero, então ele não pode continuar para cá, certo? Ele não pode ter valores menores que o zero. E também ele não pode ter valores maiores que 3, então ele não pode passar dessa linha pontilhada aqui. Tá, pessoal? Ó, então, isso daqui é o gráfico de uma função exponencial e o domínio dessa função aqui, neste caso, ele é um domínio restrito. Ó. Ele é para valores entre 0 e 3. Certo, pessoal? Agora, como que eu iria conseguir achar o domínio, como que eu iria conseguir achar o contradomínio e a imagem dessa função? Ó, pessoal, seria simples, olha aqui. Ó. Por quê? O domínio, como a gente consegue ver que essa função ela tem um começo e ela tem um fim, então a gente sabe o quê? Que domínio são todos os valores que o x pode ser, não é isso? Então o domínio dessa função tem que estar entre 0 e entre 3, não é isso? Ó, então o domínio dessa função é fechado para 0 e fechado para 3. Certo, pessoal? Aí, gente, o contradomínio são os valores que o y pode ser. Então, o y ele pode ser qualquer número aqui. Ó. O y ele poderia continuar, tá? Então o y ele pode ser qualquer valor. Então, por isso que o contradomínio é todo conjunto real. Agora, a imagem dessa função, ela vai ser quem? A imagem dessa função ela vai ser valores entre 1 e 8. Ó. Por quê? A imagem dela aí são os valores que o y realmente é. Tá? Então lembra, contradomínio são os valores que o y pode ser. Tá? Agora a imagem são os valores que o y realmente é. Certo, pessoal? Beleza, então já falamos aqui sobre função, tá? Sobre gráfico de função. Agora vamos falar um pouquinho sobre produto cartesiano. Tá? Pessoal, o que seria um produto cartesiano? Vamos falar um pouquinho sobre, ó. Dados dois conjuntos A e B não vazios, denominamos produto cartesiano de A por B o conjunto formado por todos os pares ordenados x e y, com x pertencente a A e y pertencente a B. Pessoal, ó, definição às vezes fica meio vago para nós. Vamos ver na prática como que é. Olha aqui, ó. Vamos lá. Se A é 1, 2 e 3 e B é 5 e 7, calcule. Pessoal, ó, então produto cartesiano a gente representa com esse x aqui, tá? Ó, então isso aqui seria, a gente lê isso aqui da seguinte forma, A cartesiano B. E aqui nós vamos fazer o B cartesiano A. E depois nós vamos ver se A cartesiano B é igual a B cartesiano A ou não, tá? Então vamos lá, ó. Pessoal, quando eu quero fazer o A cartesiano B, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar todos os elementos de A e vou estar relacionando com todos os elementos de B, certo? Vou pegar todos os elementos de A e vou estar relacionando com todos os elementos de B. Então, olha aqui, ó. Basicamente eu vou pegar o 1, vou relacionar com o 5 e com o 7, ó. Então, eu tenho o par 1 e 5, eu tenho o par 5 e 7, aliás, 1 e 7, né? Desculpa. Ó,
Depois eu vou fazer a mesma coisa com o 2. Então eu tenho 2 e 5 e 2 e 7. Ó. 2 e 5 e 2 e 7. Certo? Ótimo. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o 3. Ó. Eu tenho 3 e 5 e 3 e 7. Então, 3 e 5 e 3 e 7. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso produto cartesiano. Ó, A cartesiano B. Agora, vamos ver se o B cartesiano A se vai ficar dessa forma, se também terá essa configuração. Vamos ver, ó. Vou abrir mais uma chave aqui, ó, e vamos ver como é que fica. Pessoal, agora já é B cartesiano A. Agora eu já tenho que pegar os elementos de B e relacionar eles com os elementos de A. Então vamos ver como é que fica, ó. Eu vou pegar o 5, vou relacionar com 1, 2 e 3, ó. Então vai ficar 5 e 1, 5 e 2 e 5 e 3. Certo? Depois eu vou fazer a mesma coisa com o 7. Eu vou estar relacionando o 7 com o 1, com o 2 e com o 3. Então vai ficar 7 e 1, 7 e 2 e 7 e 3. Olha aqui. Ó, gente, ó, será que os mesmos pares que a gente teve no A cartesiano B foram os mesmos pares no B cartesiano A? Não. Não, gente, ó. Então aqui, dessa forma, a gente consegue concluir o que, pessoal? A gente consegue concluir que A cartesiano B é um valor diferente de B cartesiano A. Então, A cartesiano B é um valor diferente de B cartesiano A. Certo? Beleza? Dessa forma. Pessoal, nessa aula, então, basicamente foi isso, tá? Nós falamos, então, sobre gráfico de função, tá? Então, fizemos aqui 2 gráficos de funções, tá? E falamos também sobre produto cartesiano, já que nós estamos falando sobre plano cartesiano, né? Gráfico de função e plano cartesiano, eles estão interligados, tá? Então, produto cartesiano, basicamente, é isso. E vimos que o produto cartesiano A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Certo, pessoal? Nessa aula, então, era só. Até mais, até a próxima e tchau!